Enquanto Israel buscava um rei, Deus buscava um coração. Em um tempo em que os homens se guiavam por aparências, o Senhor olhou para um jovem esquecido nas colinas, alguém que ninguém notava, mas que o céu inteiro já observava. Ali, entre o balido das ovelhas e o som suave de uma harpa, Deus preparava o próximo rei de Israel, e o que começou com um cântico simples se tornaria a canção de um reinado eterno. Esta é a história de Davi, o pastor, o adorador, o escolhido, o homem segundo o coração de Deus. O sol começava a inclinar-se sobre as colinas de Belém, e o vento trazia consigo o cheiro da terra úmida e das ervas silvestres. Davi, envolto na simplicidade de sua túnica surrada, levantava o olhar para o horizonte dourado, sentindo a presença silenciosa de Deus ao seu redor. Cada nota de sua harpa parecia ressoar no coração das colinas, como se as pedras mesmas ouvissem e guardassem o cântico do jovem pastor. Ali entre o pasto e o céu, Davi aprendeu a paciência, a atenção aos detalhes e a confiança em um Deus que se revela na quietude e na fidelidade às pequenas tarefas. O peso da responsabilidade ainda era invisível para ele, mas cada gesto de cuidado com suas ovelhas e cada acorde entoado em louvor estavam moldando um caráter destinado a grandes desígnios. Enquanto isso, Samuel avançava pelas ruas de Belém, a barba já tingida pelo tempo e os olhos fixos no propósito que o Senhor lhe confiara. As pedras antigas das casas refletiam o sol poente, lançando sombras longas sobre os rostos ansiosos dos anciãos que se reuniam, sussurrando entre si, temerosos e reverentes, ao perceberem que o profeta do Senhor atravessava a cidade. Samuel carregava consigo o azeite sagrado, o instrumento invisível da escolha divina, e a cada passo sentia o peso do chamado que não vinha de homens, mas do Altíssimo. A cidade parecia suspensa, cada coração atento à voz silenciosa de Deus que guiava o profeta até a casa de Jessé, onde o destino de Israel seria selado em silêncio e oração. Ao chegar, Samuel foi recebido com cortesia e reverência. Os olhares se fixavam nele, como se cada gesto pudesse antecipar o que o Senhor revelaria. Jessé, com o semblante pesado de quem cuidara de tantos filhos, conduziu-o até o sacrifício preparado, e a atmosfera se encheu de uma tensão quase palpável. Cada filho foi chamado, e Samuel os examinava com olhos que viam além do exterior. A expectativa pesava no ar, mas Davi ainda não estava ali. O mais jovem, o pastor de Belém, permanecia distante, entre o balido das ovelhas e o crepitar do vento nas colinas, sem imaginar que cada acorde de sua harpa e cada momento de cuidado e solitude o aproximavam de um destino que mudaria a história de Israel. O ambiente na casa de Jessé tornara-se pesado, como se o próprio tempo houvesse parado e os olhares de todos se voltassem para Samuel, aguardando sinais do Senhor. Cada filho, um a um, passava diante do profeta, exibindo força, porte e beleza, mas a palavra silenciosa de Deus ainda não se manifestava. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Samuel sentia a tensão crescer em seu coração, a incerteza corroendo cada expectativa humana, lembrando-lhe que o julgamento divino nunca se alinha às aparências. Eliabe, altivo e seguro de si, notava o olhar penetrante do profeta, mas a aprovação divina não se revelava, e a quietude que se seguiu parecia pesar sobre cada alma presente, como um vento silencioso que prenuncia mudança iminente. Samuel ergueu os olhos para Jessé, procurando orientação, sentindo o desalento de uma missão que parecia adiar-se. Perguntou: acabaram-se os mancebos? E Jessé respondeu: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. 1 Samuel 16, 11. A menção do nome trouxe uma súbita quietude, como se a casa inteira prendesse a respiração. Samuel determinou que ele fosse chamado, dizendo: não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. 1 Samuel 16, 11. Cada olhar voltou-se para a porta, cada mente imaginando como seria este jovem que, mesmo ausente, já era parte do plano divino. Um eco silencioso do desígnio de Deus, destinado a transformar a história de Israel
com a simplicidade de um coração fiel e obediente. Enquanto as portas se abriam para trazer Davi à presença de Samuel, a luz do final da tarde atravessava as janelas, projetando sombras longas sobre os rostos expectantes. O menino, ainda marcado pelo pó das colinas e o cheiro das ovelhas, entrou com passos firmes mas humildes, seus olhos atentos ao profeta e ao azeite sagrado que repousava nas mãos dele. Samuel olhou para ele, e a voz do Senhor falou ao profeta: Levanta-te, unge-o, porque este é ele. 1 Samuel 16, 12, 13. Ali estava o escolhido, não pelo que os homens viam, mas pelo que o Senhor percebia no íntimo do seu coração, o início de uma unção que marcaria toda a história do povo de Israel e cujo eco atravessaria gerações até o advento do Salvador. O chamado inesperado fez o coração de Davi bater mais rápido, e o jovem pastor, ainda com as mãos marcadas pelo trabalho com as ovelhas, ergueu os olhos surpreso para o mensageiro que lhe trazia notícia de Samuel, o profeta e juiz de Israel. Sem hesitar, embora curioso e apreensivo, Davi deixou o pasto, sentindo o peso e a honra do chamado, sem ainda compreender a magnitude do que Deus reservava para ele. Ao encontrar Samuel, sua figura erguida e firme, mas com um semblante bondoso, Davi se apresentou humilde e respeitoso. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. 1 Samuel 16, 12. O profeta, movido pelo Espírito Santo, olhou profundamente para o jovem e ouviu a voz de Deus: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. 1 Samuel 16, 12. Com o azeite sagrado em mãos, Samuel ungiu Davi no meio de seus irmãos, e naquele instante, o Espírito do Senhor começou a apoderar-se dele. 1 Samuel 16, 13. Marcando o início de uma história que mudaria o destino de Israel. A cerimônia fora discreta, realizada em silêncio, sem que mesmo a família compreendesse inteiramente a importância daquele momento. A unção secreta indicava ao jovem que sua vida seria marcada por desafios, provações e oportunidades de fidelidade, mas que o conhecimento do alto propósito de Deus deveria ser a força que guiaria cada passo. Apesar da honra concedida, Davi não se deixou levar pela vaidade. Retornou às colinas e continuou cuidando de seu rebanho com ternura e atenção, mantendo a simplicidade e a modéstia que sempre caracterizaram sua vida. Cada gesto, cada cuidado com as ovelhas, era agora permeado por uma inspiração maior, e sua harpa, companheira constante, vibrava com melodias que refletiam a presença divina em seu cotidiano, transformando o ordinário em experiência de adoração. O panorama diante dele irradiava beleza e majestade, com a luz do sol banhando os prados, as videiras e as árvores da floresta em tons dourados. O vento suave agitava a folhagem, e os cumes distantes erguiam-se imponentes, enquanto a muralha rochosa de Moabe se delineava no horizonte. Sobretudo, o céu azul profundo se estendia, lembrando Davi da grandeza do Criador. Embora não pudesse vê-lo, sentia Deus em cada detalhe, nas obras que o refletiam e no esplendor da criação que inspirava sua música. Cada nota da harpa, cada canção entoada, parecia ecoar em sintonia com o louvor celestial, fortalecendo seu espírito e preparando-o para o futuro papel de líder e rei, enquanto a comunhão diária com Deus desenvolvia seu caráter, aguçava sua sensibilidade e cultivava a fé que sustentaria toda a sua vida. Quem poderia medir os frutos daqueles anos solitários, passados entre colinas e vales, onde cada passo, cada vigilância das ovelhas e cada perigo enfrentado moldava não apenas o corpo, mas também o espírito de Davi? A comunhão diária com a natureza e com Deus, os momentos de temor e livramento, os pesares e as alegrias de sua condição humilde, tudo convergia para preparar seu caráter e influenciar seu destino. Mas o alcance dessa formação ia além de sua vida. Os salmos que ele, ainda jovem, começava a compor, fruto de sua contemplação e meditação, serviriam às gerações futuras, acendendo nos corações do povo de Deus o amor e a fé, aproximando-os cada vez mais da presença amorosa daquele que sustenta todas as criaturas. Em 1 Samuel 16, 13. Cada experiência, por mais simples que parecesse, era um tijolo na construção do homem segundo o coração de Deus.
Davi, na plenitude da juventude e vigor físico, preparava-se para assumir uma posição de destaque entre os mais nobres de Israel, mas sem perder a humildade de seu ofício de pastor. Seus talentos, presentes de Deus, eram usados para exaltar o Criador, e suas horas de contemplação e oração lhe concediam sabedoria e piedade, tornando-o querido diante de Deus e até mesmo dos anjos. Ao contemplar a criação e refletir sobre a perfeição do Senhor, ele começava a desvendar conceitos profundos de justiça, amor e misericórdia divina, compreendendo o significado de cada provação e cada bênção. Cada clareza de entendimento trazia júbilo à sua alma, inspirando canções de devoção que, dedilhadas em sua harpa, transformavam o ambiente das colinas em um santuário de louvor e gratidão. O amor que animava Davi, suas tristezas, conquistas e triunfos, tudo era cuidadosamente recolhido pelo Espírito para compor sua experiência de vida. Ao perceber o cuidado constante de Deus em sua existência, seu coração se inflamava em adoração e gratidão, sua voz ganhava potência e beleza, e a harpa vibrava com mais exultante alegria. O jovem pastor crescia diariamente, não apenas em força e habilidade, mas também em discernimento e fé, pois o Espírito do Senhor estava sobre ele, no Samuel 16:13, guiando cada pensamento, cada canção e cada ação, preparando-o para o papel que desempenharia como rei e servo fiel do Senhor, um reflexo do caráter divino que ele aprendera a reconhecer desde a infância. E assim, entre o som suave da harpa e o silêncio das colinas, nascia o homem segundo o coração de Deus, um jovem esquecido pelos homens, mas lembrado pelo céu. Davi não foi escolhido por sua força, nem por sua aparência, mas porque em seu coração havia entrega, pureza e fé. O mesmo Deus que o encontrou entre ovelhas continua hoje a olhar para os campos da humanidade, buscando corações que o amem mais do que aos tronos e que o sirvam mesmo quando ninguém vê. Que essa história desperte em você o desejo de ser encontrado fiel nas pequenas coisas, porque é nelas que Deus revela os grandes propósitos. Pois o verdadeiro reinado não está na coroa, mas no coração que pertence inteiramente a Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, não aguarde. Compartilhe este vídeo para que a história de Davi inspire mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. E deixe nos comentários uma simples oração. Senhor, faz em mim um coração segundo o teu.